Oi, bom dia, somos a equipe 2, equipe Vitality, e hoje a gente veio falar um pouco sobre o trabalho compartilhado. Eu fiquei com um desafio geral, de que forma a cultura indígena, seja no conhecimento ou em técnicas, é utilizada comercialmente em processos industriais. A gente nota uma grande utilização nas indústrias de alimentos, cosméticos e remédios, medicina, enfim. E alguns exemplos disso são, exemplo na parte alimentar, é a farinha de mandioca. A gente usa a farinha de mandioca assim. Aqui, principalmente no Brasil, é muito utilizada. E também tem o chá, só que agora como a indústria, em vez de pegar a folhinha lá, colocar na água, agora não. Agora eles fazem uns pacotinhos assim e colocam na água. Essa invenção do chá no pacotinho, eles estão fazendo para quê? Para nos ajudar a ter mais tempo livre, sabe? E também estão ajudando, mas também não estão ajudando porque você tá perdendo de ter uma hortinha, nem que seja em um apartamento assim, um vasinho só com uma planta para você também. As plantas servem pra gente se distrair também. Mas enfim, é muito utilizado em medicamentos também. Tem muitas plantas utilizadas em medicamentos e não só em medicamentos, como fazem chá também e dizem que cura. Não sei se é verdade, porque eu não gosto de chá. Mas enfim. E em cosmético também a gente usa a babosa. A babosa, sim. A babosa é um exemplo que a gente pode dar com mais certeza. Mas tem muitos outros. Mas falando da babosa, na indústria de cosméticos, assim, a gente vê que tem uma grande utilização da babosa, que a gente geralmente usa para hidratar o cabelo, para passar na pele, para ficar mais bonita e tirar mancha, enfim. Babosa é bem utilizada, mas tem vários outros também. Tem café que também a gente bem utilizada, mas tem vários outros também. Tem café que também a gente pode utilizar. Tem muitas e muitas. Limão também. Então, assim, o que a gente mais tem é plantas que nos ajudam e que a indústria pega pra facilitar a nossa vida, sabe? Pra deixar de uma maneira mais fácil pra gente fazer. Então é isso. Agora eu vou passar pra Mel, ela vai falar um pouco sobre o desafio de biologia. Tchau! Bom dia, eu sou a Melanie e eu vou falar sobre o desafio de biologia, que é sobre a etnobotânica. Eu trouxe algumas plantas indígenas que são usadas como curas em medicamentos hoje em dia e que a indústria usa bastante. O pó de guaraná ele é usado como tônico estomáquico, estimulante contra distúrbio gástrico e intestinais, diarreias, e ele ativa as funções cerebrais e combate a arteriosclerose, as nevralgias e as enxaquecas. Detém as hemorragias e atua como calmante para o coração. O óleo de cobaíba ele é utilizado por suas propriedades medicinais no combate de catarros vesicais e pulmonares. Ele de desinteriais, bronquites e ele é também utilizado para aliviar inflamações, problemas de pele, feridas e machucados abertos. Pois ele possui uma propriedade anti-inflamatória, cicatrizante e antisséptica. A casca de caroba, ela contém uma resina denominada carobona, além de seu princípio ativo, o cauloide, a carobina. É diaforética e antissifilítica. Debela feridas e elimina inflamações da garganta, afecções de pele, coriza, blenorragia, dores reumáticas e musculares e cálculos da bexiga. Aí eu vou falar um pouco sobre as tradições e como eles usavam antigamente as plantas como medicinais. Eles usavam o modo de vida configurado para, a partir da colonização, desenvolver os saberes que não apenas mantêm nexos
com o seu passado histórico apropriado, como inclui as práticas ancestrais entre seus principais elementos, as diferentes formas de contato intertribial e intertrétnico, além de vivências distintas quanto à aculturação, deram origem a um sincretismo cultural que, no entanto, não pasteurizou os métodos de cura. E esse foi o meu trabalho de biologia e a resposta do desafio. Oi, meu nome é Camille e eu vou falar sobre o desafio de ciências aplicadas. Muitas das tecnologias que nós usamos atualmente no nosso cotidiano, nós herdamos da cultura indígena, como por exemplo, a nossa culinária. Não só o que comemos, mas também a forma como nós preparamos as coisas, como por exemplo a mandioca e seus derivados, como por exemplo a farinha de mandioca, o beiju e o polvilho. Também temos algumas frutas que ficam em regiões específicas do Brasil, como o cupuaçu, o bacuri e o açaí, que são encontrados na região do Amazonas e do Pará. Temos também a graviola, que é encontrada na região Nordeste, e o buriti, que é encontrado na região Norte. E também nós herdamos o costume de comer peixe. Aqui no Brasil é muito comum nós comemos peixe no nosso cotidiano, e em muitos lugares optam por comer mais peixe do que a própria carne vermelha. Mas nós também não herdamos só a culinária, nós herdamos também a forma de tratamento natural. Como, por exemplo, muitas vezes quando estamos com dor de cabeça, ou dor no estômago, ou gripe, ou febre, nós, ao invés de irmos na farmácia e comprar um remédio farmacêutico, nós optamos por um remédio natural, como, por exemplo, o boldo, que é usado para tratamento digestivo, e ele vem de uma tribo chamada Mapuche, que se estabelece no Chile. Mas nós também usamos outras ervas e sementes e plantas, como por exemplo a malva, o capim-limão, o óleo de copaia, a catuaba e a semente de sucupira, entre muitos outros. E muitos remédios da indústria farmacêutica são feitos a partir dessas ervas e dessas plantas, porque os índios, há muito tempo atrás, eles já tinham esse conhecimento sobre certos tratamentos, porque é o que eles tinham na mão, então eles usavam essas plantas e essas ervas para se tratar, e hoje em dia a gente usa nos nossos medicamentos. E nós herdamos também, além da culinária e do tratamento natural, nós usamos também muito do vocabulário indígena, muitas das nossas palavras usadas hoje em dia vieram do vocabulário indígena, como por exemplo o nome da nossa cidade, Curitiba, que significa grande quantidade de pinheiros, e ela veio da tribo Guarani, que se estabelece entre a Bolívia, a Argentina, o Paraguai e o Brasil. E também nós temos outros nomes próprios que vieram do vocabulário indígena, como Ibirapuera, que é aquele parque lá em São Paulo chamado Ibirapuera, e Tietê, que é o rio Tietê também, que se localiza em São Paulo. Nós também temos outras palavras que usamos no nosso dia a dia, como abacaxi, caju, mandioca, tatu e carioca. Todas essas palavras vieram da cultura indígena. Olá, eu sou o Henrique José, eu fiquei com a parte de física e... Bom, para começar nós temos que entender algumas coisas como o que é referencial, corpo extenso, velocidade, variação do espaço. Bom, para começar eu vou falar sobre o que é referencial. Bom, para entender o referencial nós temos que dividir ele em duas posições, posição negativa e posição positiva. A posição positiva é quando o objeto estiver à frente do ponto zero e a posição negativa é atrás. E tem o movimento dos corpos, que é dado o movimento retrógrado ao corpo que se aproxima do ponto zero, e é dado o nome de movimento progressivo ao corpo que está se afastando do ponto zero. O corpo extenso. O corpo extenso é quando tem um corpo relacionado ao tamanho de um objeto. Por exemplo, a imagem que eu coloquei aí. Um carro relacionado ao tamanho de uma garagem. Se o carro for maior do que o tamanho da garagem, ele vai estar extrapolando o limite, ou seja, ele não vai caber na garagem. Isso daí é o corpo extenso. Velocidade. Bom, nós utilizaremos a fórmula velocidade igual a distância final menos distância inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Eu tenho um exemplo aí de como eu utilizaria e tá. Passando agora para variação do espaço.
Eu utilizei uma pista de corrida, como está nessa imagem aí. Eu utilizei essa pista como exemplo, onde que se a trajetória inicial terminar no mesmo ponto onde ela inicia, ela não vai ter percorrido nada, ou seja, essa trajetória será sempre nula. Mas se ela for uma linha reta, como a que eu coloquei, ela vai ter o ponto onde ela inicia e o ponto onde ela termina, ou seja, ela sempre terá uma posição inicial diferente da posição final dela. Bom, agora que nós já entendemos os 4 conceitos, nós podemos ir para o desafio. Bom, o que eu coloquei foi que eles pegaram a distância percorrida junto com o tempo e dividiram um pelo outro. E deu o resultado de quantos metros por segundo em média eles estavam percorrendo com a canoa. Eu dei um exemplo, que se a distância percorrida por eles foi de 100 metros e o tempo do mais rápido foi de 3 minutos, então o que eles fizeram foi converter os minutos em segundo, ou seja, eles fizeram 3 vezes 60 igual a 180. E eles pegaram os 180 segundos e dividiram pelos 100 metros, que deu 0,55, ou seja, 0,55 metros por segundo. E se você fizer 0,55 vezes 3,60, dá o tanto de quilômetros por hora que eles estavam andando, que deu 2 km por hora a velocidade média. Eu acabei por aqui. Bom dia, meu nome é Clayton e eu vou estar falando um pouco sobre a termoquímica. Na cultura indígena, muito se dispõe principalmente dos recursos naturais, pois o ambiente onde vivem proporciona toda a matéria-prima necessária. Relacionando ela à temática da apresentação, que é a termoquímica, podemos citar muitas ocasiões onde os indígenas influenciaram o setor industrial, como, por exemplo, na confecção de borracha, na indústria farmacêutica, automobilística, entre outros. Porém, para entrarmos a fundo na termoquímica, nós não precisamos pensar demais. O fogo, que é a principal fonte de calor conhecida depois do Sol, é a mais antiga e primitiva descoberta do homem. Com certeza é algo a se admirar. Tanto que os povos indígenas de todos os cantos do planeta tinham seus métodos para realizar a combustão e gerar fogo. A principal delas é a queima da madeira ou lenha, que ocorre um efeito exotérmico. Na termoquímica, a reação exotérmica é o oposto da endotérmica. Nesse caso, o que ocorre é a liberação de calor durante as reações químicas. A combustão da lenha libera calor por meio externo, causando a sensação de aquecimento. É isso. Obrigado. Oi, eu sou o Nicolas e eu fiz o desafio de AT. Bom, primeiro eu vou mostrar os blocos que eu usei no trabalho. À esquerda são os blocos de animação que eu utilizei no começo do trabalho, que são os blocos de movimento, fala e troca de cenário. À direita são os blocos que eu utilizei no movimento do personagem, que são os blocos de movimento, caso aperte uma tecla e quando tocar uma resposta mudar de cenário. As duas últimas imagens são a programação das perguntas e a hora que elas aparecem e que devem mudar. E agora eu vou mostrar um vídeo mostrando como ficou o trabalho. Maram piampe eng. Ko anye eng botar abanye engarupi. Kwameng. Maram piampe eng. Kwameng. Maram piampe eng. Ko anye eng botar abanye engarupi. Maram piampe eng. Kwameng.